Liturgia de 18 de agosto de 2021, quarta-feira da 20ª semana do Tempo Comum. A cor dos paramentos litúrgicos é verde e no rito da celebração temos o ofício do dia. Antífona da entrada. Ó Deus, nosso protetor, volvei para nós o vosso olhar e contemplai a face do vosso ungido, porque um dia em vosso templo vale mais que outros 1000. Salmo 83, versículo 10. Oração do dia. Ó Deus, preparastes para quem vos amam bens que nossos olhos não podem ver. Acendei em nossos corações a chama da caridade, para que, amando-vos em tudo e acima de tudo, corramos ao encontro das vossas promessas, que superam todo desejo, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura, leitura do livro dos Juízes, capítulo 9, versículos do 6 ao 15. Naquele tempo, todos os habitantes de Siquém e os de Bet-Melo se reuniram junto a um carvalho que havia em Siquém e proclamaram rei a Abimeleque. Informado disso, Joatão foi postar-se no cume do monte Garaz. Informado disso, Joatão foi postar-se no cume do monte Garizim, e se pôs a gritar em alta voz, dizendo: Ouvi-me, moradores de Siquém, e que Deus vos ouça. Certa vez as árvores resolveram ungir um rei para reinar sobre elas e disseram à oliveira: Reina sobre nós. Mas ela respondeu: Iria eu renunciar ao meu azeite, com que se honram os deuses e os homens, para me balançar acima das árvores? Então as árvores disseram à figueira: Vem e reina sobre nós. E ela lhes respondeu: Iria eu renunciar à minha doçura e aos saborosos frutos para me balançar acima das outras árvores? As árvores disseram então à videira: Vem e reina sobre nós. E ela lhes respondeu: Iria eu renunciar ao meu vinho, que alegra os deuses e os homens, para me balançar acima das outras árvores? Por fim, todas as árvores disseram ao espinheiro: Vem tu reinar sobre nós. O espinheiro respondeu-lhes: Se deveras me constituís vosso rei, vinde e repousai à minha sombra. Mas, se não o quereis, saia fogo do espinheiro e devore os cedros do Líbano. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora temos aqui o Salmo responsorial, Salmo 21. Versículos do 2º ao 3º, 4º ao 5º, 6º ao 7º, refrão, 2º A. Ó Senhor, em vossa força. Refrão. Ó Senhor, em vossa força o rei se alegra. Repitamos. Ó Senhor, em vossa força o rei se alegra. Ó Senhor, em vossa força o rei se alegra. Quanto exulta de alegria em vosso auxílio. O que sonhou seu coração lhe concedestes. Não recusastes os pedidos de seus lábios. Ó Senhor, em vossa força o rei se alegra. Com bênção generosa o preparastes, de ouro puro coroastes sua fronte. A vida ele pediu e vós lhe destes, longos dias, vida longa pelos séculos. Ó Senhor, em vossa força o rei se alegra. É grande a sua glória, em vosso auxílio, de esplendor e majestade o revestistes. Transformastes o seu nome numa bênção, e o cobristes de alegria em vossa face. Ó Senhor, em vossa força o rei se alegra. Repitamos. Ó Senhor, em vossa força o rei se alegra. Aclamação ao Santo Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia.
Aleluia. A palavra do Senhor é viva e eficaz. Ela julga os pensamentos e as intenções do coração. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus, capítulo 20, versículos do 1 a 16. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos esta parábola. O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça, desocupados, e lhes disse: Ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: Por que estáis o dia inteiro aí, desocupados? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde, e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro, e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles recebeu uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualaste a nós, que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro. Então o patrão disse a um deles: Amigo, eu não fui injusto contigo, não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estáis com inveja porque estou sendo bom? Assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos à liturgia comentada de Antônio Carlos Santini, e-mail santini@novalianca.com.br. Dar-vos-ei o que for justo, Mateus 20, versículos do 1 ao 16a. Desconcertante esta parábola, hein? Uma das muitas que Jesus usou para passar algo que está além da humana capacidade de compreensão. A natureza do reino dos céus. A raiz do problema é que nossos idiomas foram construídos para recortar o mundo material, seres, qualidades, dimensões e quantidades deste mundo. Ao usar nossa linguagem para falar do além das realidades espirituais, tudo cai por terra. Nesta parábola dos trabalhadores da vinha, o que deve cair por terra é o nosso senso de justiça humana. Os operários começam a labuta ao clarear do sol, outros às 9 da manhã, outros ao meio-dia e às 3 da tarde, e ainda chamou outros, restando apenas 1 hora de luz para o trabalho, a 1/10 hora, 5 da tarde. Aos primeiros o patrão prometeu salário normal, 1 denário, aos outros o que fosse justo. Fim da jornada, hora do acerto. Surpresa! O patrão pagava a jornada integral a todos, mas ainda não é uma provocação do próprio narrador Jesus, começava pelos que trabalhavam apenas 1 hora, já na sombra do pôr do sol. Natural, os demais começam a chiar. Não era justo.
Ao mesmo segundo, a justiça humana, distributiva, toda cálculos e aritmética. Reunidos em piquete diante da casa do patrão, que ignora as regras elementares da isonomia salarial, os operários gritam em altas vozes o seu descontentamento. E Jesus Cristo sorri do impacto que suas histórias causavam no auditório. Afinal, eram judeus, herdeiros das promessas da aliança. Sim, esse povo esperava pelo Messias labutando desde a madrugada da história da salvação. Agora, em novos tempos, vem a rele samaritana ou a cirofenícia impura e se habilita a receber o mesmo salário, isto é, a mesma salvação. Não era justo? Sim, parece desigual e injusto a quem não conhece o coração de Deus. Um coração que ama a todos, sem distinção, não porque são bons, mas porque Ele, Deus, é bom. Não salva por méritos de gente esforçada, que suou a camisa toda a jornada, a vida inteira, mas porque aceitam as condições do dono da vinha, ainda que o façam na prorrogação da partida que está em jogo. Se alguém duvida do sistema de retribuição do patrão, favor recordar que o reino em questão foi inaugurado por um vil ladrão crucificado após uma vida de crimes. Aquele que nós, com boa dose de preconceito, chamamos de bom ladrão, tentando fazer dele uma exceção. Vamos para a vinha do Senhor? Ainda é tempo. Irmãos e irmãs, orai sem cessar. É eterna, Senhor, a vossa bondade. Salmo 138, versículo 8. Vamos agora ao santo do dia. Antes eu quero dizer que podem utilizar à vontade os vídeos e textos que estão nos meus endereços eletrônicos. Esse texto a seguir é do padre Evaldo César de Souza, missionário redentorista, que escreve para o site a12.com. Agora, da minha parte, vocês podem usar à vontade. Acessando o canal no YouTube, Paulo Roberto Maciel, blog repórterpaulomaciel.blogspot.com e o facebook.com/Paulo Maciel da Rádio. O Instagram é Paulo Roberto Maciel 6 /. 18 de agosto é dia de Santa Helena. Flávia Júlia Helena nasceu em meados do século III na Ásia Menor. Era descendente de uma família pobre e se tornou uma bela jovem, inteligente e bondosa. Casou-se com Constantino, que seria imperador de Roma. Entretanto, Constantino separou-se de Helena, deixando-a separada do filho por 14 anos. Com a morte do pai, o filho de Helena, também chamado Constantino, mandou trazer sua mãe para a corte. Nesta época, Helena já era cristã e tratou de rezar pela conversão do filho. Auxiliado pela sabedoria de Helena, o filho tornou-se o supremo imperador de Roma, recebendo o nome de Constantino o Grande. Para tanto, teve de vencer seu pior adversário, Maxêncio, na histórica batalha travada em 312 às portas de Roma. Inspirado pela oração de Helena e por um sonho, Constantino pintou cruzes nas bandeiras usadas na batalha e acabou alcançando a vitória. Nesse mesmo dia, o imperador mandou cessar imediatamente toda e qualquer perseguição contra os cristãos. Editou o famoso Decreto de Milão de 313, onde concedeu liberdade de culto aos cristãos e deu a Helena o honroso título de Augusta. Helena passou a se dedicar à expansão da evangelização e crescimento do cristianismo em todos os domínios romanos. Patrocinou a construção de igrejas católicas, de mosteiros e ajudou a organizar as obras de assistência aos pobres e doentes. Apesar de idosa e cansada, foi em peregrinação para a Palestina visitar os lugares da Paixão de Cristo. Conta a tradição que Helena ajudou em Jerusalém o bispo Macário a identificar a verdadeira cruz de Jesus. Morreu no ano 330. Reflexão.
Santa Helena é a figura materna que preocupou-se com a vida toda do seu filho e não descuidou-se do zelo apostólico também para com os mais pobres. Soube conviver com a separação do marido e do filho, e quando encontrou-se cercada de belezas reais, não deixou de lado o cuidado com os necessitados. Que Deus conceda aos corações maternos muita paciência e sabedoria. Oração. Ó Deus, que concedestes a Santa Helena, mãe de Constantino, imperador de Roma, a graça da piedade cristã e das resolutas atividades em prol da verdade histórica da fé, dai-me também ser sempre ativo e trabalhador pela causa do Evangelho. Santa Helena, rogai por nós. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai significa Deus onipotente. Ele proverá, ele providenciará aquilo que você pede, se for para o seu bem. E do aramaico, dialeto de Jesus, eu clamo Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, com a tônica na penúltima sílaba, como dizem os nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa, porque o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Nós esperamos a volta de Jesus. Um dia ele vai retornar, não sabemos dia, não sabemos hora, não sabemos quando. Por isso temos que estar preparados se quisermos receber o paraíso, a vida eterna. Para isso, temos que nos arrepender dos nossos pecados diariamente, para que quando Deus voltar, Jesus nos introduza no paraíso eterno, onde haverá felicidade em plenitude e viveremos como anjos. Shalom Adonai, a paz de Deus.